Bom, vamos fazer aqui agora a análise da última luta do card preliminar. O Alex Oliveira Cowboy aí vai estar enfrentando o Randy Brown. Vamos trazer aqui as análises do Capitão Carisma, mas antes, se inscreva em nosso canal. Nós somos o único canal do YouTube que traz análise de todas as lutas do UFC, pré-luta e pós-luta, então vale a pena aqui acompanhar nosso trabalho. E a gente também faz palpite de todas as lutas apenas para os membros premiums. Então se você quiser ser um membro do nosso canal e ajudar a gente a continuar trazendo esse trabalho, primeiro link na descrição, apenas R$12,90, e você recebe todos os palpites de todos os eventos do UFC e ainda participa do grupo do WhatsApp com a gente, beleza? Bom, capitão, Alex Cowboy aí, atleta que ultimamente está vindo aí meio escorregando aí nas últimas 6 lutas. Ele venceu apenas 2. É isso mesmo? Venceu apenas 2. A gente vai trazer aqui as 3 últimas lutas. Venceu o Max Griffin por decisão dividida. Venceu o Peter Sobota por decisão unânime. E está vindo de derrota para o Shavkat Rakhmonov por finalização no primeiro round. Foi a última luta aí do Alex Cowboy, capitão. O que você vê do Alex Cowboy, veteraníssimo no UFC, estreou lá desde 2015, tem até pouco tempo, né, capitão? Mas é tanta luta que ele já fez no evento, 22 vitórias e 9 derrotas. O que o Alex Cowboy, capitão, ao longo de seus 33 anos, vai estar trazendo aí para enfrentar o Randy Brown? Bom, então, Alex Cowboy, a gente estava falando de caras que são inconstantes. Eu acho que a história da vida do Cowboy é ser inconstante dentro do UFC, né? De perder algumas lutas que ele teria toda a possibilidade de ganhar, de tomar umas viradas. Inclusive, você falou dessa sequência dele das últimas 6 lutas. As derrotas começaram com uma performance contra o Gunnar Nelson, que ele estava passando o caminhão. Aí ele resolveu começar a levar a luta pro chão demais, acabou tomando uma inversão, tomou uma cotovelada que abriu metade do crânio dele, e aí entregou um mata-leão, porque ele já estava danificado demais. Tipo assim, pouco depois, ele teve a luta contra o Peter Sobota, que pra mim foi uma apresentação incrível, foi notável como que ele soube usar os chutes frontais, os chutes baixos, como que ele foi o senhor da distância e tirou realmente pra nada. Foi uma performance, na minha opinião, muito surreal. E aí, logo em seguida, foi fazer a luta contra o Shavkat Rakhmonov e, tipo assim, ele não lutou nada nessa luta, ele tomou alguns golpes, entrou no clinch, quando ele entrou no clinch ele continuou tomando alguns golpes, sentiu ali, foi tentar uma queda que não estava se apresentando, quando ele conseguiu a queda ele estava se jogando na guilhotina. Então, tipo assim, ele é um cara muito de lua, ele tem um bom boxe, ele tem uma mão pesada, ele tem um bom controle de distância, ele tem uma movimentação bem legal, ele é um cara que tem uma base super lateralizada e trabalha muito bem os chutes que essa base dá para ele. Ele tem um wrestling surpreendentemente bom e um jogo de chão bom também, principalmente quando ele cai por cima, ele faz um belo estrago com o ground and pound. Ele é bem sólido nesse quesito, pega bem as finalizações também. O gás dele é uma coisa que já deixou a desejar, mas ao mesmo tempo em algumas lutas ele apresentou um gás muito bom. Eu acho que depende muito do ritmo que o adversário imprime para cima dele, sabe? Mas eu acho que essa é meio que a história do Alex Cowboy. Já teve problemas com o peso, já não bateu o peso algumas vezes, teve problemas fora do octógono também, com uma acusação na justiça para ex-mulher dele, ou atual mulher, eu não tenho certeza mais. Mas dentro ele consegue fazer muita coisa boa e simultaneamente ele consegue fazer muita coisa ruim. Bom, capitão, do outro lado a gente tem aí o Randy Brown, também aí a gente pode classificar aí com uma vida aí entre vitórias e derrotas dentro do UFC. Estreou em 2016 com vitória. Acho que dos maiores nomes aqui que ele enfrentou, temos ultimamente, né, o Belal Muhammad, o Nico Price, que ele perdeu para o Nico Price em 2018. As últimas 3 lutas ele venceu o Brian Barbarena, uma excelente vitória para o nocaute técnico. Venceu também o Arley Alves por finalização no segundo round em 2019, e sua última luta foi uma derrota para ninguém menos que Vicente Luque por um nocaute técnico no segundo round em agosto do ano passado. Quem é Randy Brown? Capitão, 30 anos, 12 vitórias, 4 derrotas, e o que ele traz de armas para enfrentar aí o Alex Cowboy? O Randy Brown é um gigante para a categoria, um cara que tem uma altura e uma envergadura que são realmente diferentes aí. Vai ter uma vantagem muito grande em cima do Cowboy, principalmente de altura, o que é uma coisa bem diferente.
Mas ele apresenta um wrestling muito bom, ele tem um bom jogo por cima, tem um bom ground and pound, mas eu acho que o jogo dele tá cada vez mais se voltando para trocação, onde ele tá conseguindo impor um jab muito bom nos adversários, tá conseguindo colocar os golpes retos com bastante precisão. Ele teve umas performances muito boas nas últimas lutas, ele teve um nocaute em cima do Bryan Barberena, e tipo assim, o que eu falo que é muito bom é porque praticamente ninguém nocauteia o Bryan Barberena, sabe? Então você vê isso acontecer, foi uma coisa extremamente notável, ainda mais que ele dominou a luta o tempo todo, trabalhando boas joelhadas no clinch, trabalhando chutes baixos. Depois ele teve a luta contra o Warley Alves, que muita gente ficou bravo porque o Warley meio que entregou um triângulo ali no segundo round, mas ele já estava tomando uma passada de caminhão, sendo dominado na distância pelos golpes bem mais longos do adversário, então não é o tipo de coisa que eu considero demais. E essa luta contra o Vicente foi uma performance muito notável do Vicente, que explorou muito bem os erros normais que o Randy Brown apresenta em suas lutas, que ele estava colocando chutes baixos muito bem, e estragou a perna do Randy Brown, e depois ele começou a colocar os golpes mais em pé. Ele conseguiu um nocaute, se eu não me engano, foi com uma joelhada a partir do clinch, em uma luta que eu acho que foi até mais dura do que ela deveria ser, porque o Vicente meio que deixou o Randy Brown voltar para a luta, até conseguir uma queda e um domínio posicional, mas o Randy Brown é um cara que, assim, eu diria que ele é meio que o contrário do Cowboy, no sentido que ele não tem umas performances realmente inspiradoras, mas ele é um cara muito consistente. Ele é um cara que vem melhorando gradualmente, pouco a pouco. Eu não considerava ele sequer um bom trocador, e subitamente ele tá batendo em um monte de gente na trocação, sabe? É o tipo de cara que tá fazendo um trabalho bom na academia, aprendendo a usar a envergadura, aprendendo a usar os chutes e o wrestling, e eu não acho que ele vai chegar a ser um top 10, um top 5 em algum momento, mas definitivamente um cara muito duro aí pra categoria. Bom, deixa aqui nos comentários quem você acha que vai vencer essa luta. Bom, capitão, Alex Oliveira tem 1,80 de altura contra 1,91 de seu oponente, ambos da mesma categoria nesse momento, 1,93 de envergadura para o brasileiro contra 1,98 do Randy Brown, ambos destro. Capitão Calizo, como é que você viu o casamento de estilo entre os dois? Como é que você acha que a luta vai acontecer? Bom, então, eu acho que na trocação seria um erro do Cowboy não utilizar os chutes baixos que já se provaram tão efetivos contra o Randy Brown, sabe? O Randy Brown não tem umas pernas muito resistentes e é um alvo bem fácil de se acertar. Então eu acho que esse deveria ser o básico. Se você tá lutando com um cara mais alto, você não vai ficar querendo encurtar. Você vai utilizar uma arma que seja longa também. Tipo, o Vicente é muito menor do que o Randy Brown. Então o que ele tava fazendo era diminuindo essa distância através de chutes baixos, porque mesmo que o jab do adversário seja maior do que o seu, mesmo que essa mão dianteira o braço dianteiro seja mais longo que o seu, o fato de você poder chutar a perna dele constantemente diminui um pouco isso, porque para começar ele vai ter que diminuir a base, e também a perna da frente dele é o alvo que está mais próximo de você, mais do que a sua cabeça da dele. Então chutes baixos vão ser primordiais pro Cowboy aqui. O Cowboy pode variar um pouco, querer ser ofensivo no wrestling, mas eu não acho que essa seja das melhores ideias, porque apesar do Randy Brown não defender quedas tão bem assim, ele é um cara muito consistente em questão de gás, e eu acho que seria um desperdício de energia pro Cowboy fazer esse tipo de coisa. Pro Randy Brown, eu acho que é uma questão realmente de mixar o jogo, de colocar chutes frontais, de colocar o jab na cara do Cowboy, de frustrar ele na distância. Eu acho que os dois trabalham com distâncias extremamente longas, só que de formas completamente diferentes. Um é muito mais voltado para chutes e o outro é muito mais voltado para socos. A grande questão aqui é quem vai conseguir fazer isso melhor. O Alex tem muitas alternativas, ele tem chutes frontais, ele tem chutes laterais, chutes no corpo, chutes na perna, e aí talvez ele consiga forçar o Randy Brown a encurtar um pouco mais a distância. Agora, qual que é a questão? Isso pode parecer contraindicativo, mas talvez o jogo na média para curta seja até mais favorável ao Randy Brown, que é onde ele vai conseguir clinchar, onde ele vai conseguir colocar joelhadas, trabalhar o wrestling dele. Claro que colocar o Cowboy para baixo é sempre uma opção boa, você vai cansar o cara, ao mesmo tempo que você vai estar tirando o poder das mãos dele, você vai estar ganhando uma posição bacana. Então eu acho que pro Randy Brown vai ser uma questão interessante, que ele vai ter que, se ele não conseguir controlar a distância com o jab dele, ele vai ter que procurar o clinch, ele vai ter que procurar os golpes no corpo, vai ter que procurar o wrestling, e ele tem habilidade para fazer esse tipo de coisa. No geral, eu acho que se o Alex vier
bem para essa luta, não precisa ser a melhor performance dele, mas se ele vier bem para essa luta, ela vai ser extremamente competitiva. São dois caras bem longos que trabalham numa distância bem longa e ao mesmo tempo demonstram tipo muita vontade de jogar a luta para baixo quando for possível e trabalham muito bem com ground and pound. Eu acho que eles têm muitas diferenças, mas eles também têm muitas semelhanças. Eu acho que essa luta vai ser bem interessante. Lembrando que essa é a última luta do card preliminar. Então vamos ver como é que vai ser aí a performance dos dois atletas. Bom, pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando, somos o único canal que fazemos análise de todas as lutas do UFC. Se quiser ser membro, prêmio e receber o palpite dessa luta e de todas as outras, link aqui na descrição. Até breve.